Do caos a cura. Porque o caos cura. Meu nome é Thaís Tavares e eu tô aqui com a minha amiga Renata. E hoje a gente vai ter um papo muito descontraído. A ideia desse podcast é realmente a gente falar sobre a transformação da mulher, sobre o processo de autoconhecimento. E através aí das minhas histórias caóticas, eu quero mostrar para vocês um pouquinho que eu estou no processo de cura, né? E a Renata tem me ajudado muito com isso. Eu sou a Renata Flores, sou terapeuta. Estou também no processo de cura. O processo de cura, ele é infinito, cheio de teias, emaranhados. E é com muita felicidade que a gente está nesse projeto. Eu e a Tatá, a gente é amiga há muitos e muitos anos. Não precisa entrar no mérito, né? Números, enfim, né? Se eu falar que são quase 20, aí você faz a conta. Exatamente. Mas pode ser que a gente se conheceu no maternal, né? Quem sabe? De outras vidas eu sei que foi. Exatamente. Tatá, você já teve a sensação que você estava vivendo no piloto automático e aí você olhou, você estava seguindo um monte de padrão, norma, pessoas, e aí quando você olhou você não sabia o que você queria? E se sabia, você não sabia como seguir? Como é que é isso? Bom, é interessante, né? Porque quando você está vivendo no piloto automático, você não tem tempo nem de pensar sobre isso, né? Então, eu acho que dentro disso vem uma pergunta que vai ser o tema do nosso podcast hoje, né? Que é a seguinte pergunta: qual foi a última vez que você se ouviu? Nossa. E é engraçado que, inclusive, eu vou começar com essa história que depois, mais para frente, vocês vão saber alguns detalhes, mas de onde surgiu a minha ideia desse podcast, né? Eu sempre quis, eu sou uma pessoa muito comunicativa, sou geminiana, etc e tal, tô ali na internet e sempre quis realmente expor mais o meu lado Thaís e não o meu lado profissional, nutricionista, etc e tal. Então já era um desejo meu, mas às vezes falta um empurrãozinho, né? Alguém falar alguma coisa assim pra você ou alguma situação que acontece na sua vida para você tomar uma atitude. Então, até de situações que às vezes a gente acha que são muito ruins, a gente tira um proveito. E aí vem essa história inicial que né? Qual foi a última vez que você se ouviu, etc e tal? Gente, contextualizando, no final do ano passado, né, eu terminei aliás, terminaram comigo. Vamos lá, vamos falar a história real. Porque, inclusive... Um pé na bunda? Um pé na bunda. Foi a primeira vez que eu tomei um pé na bunda. E doeu, viu? Sério? Sério. Eu coleciono alguns bons. Eu acho que marcou muito. Mas, enfim, essa pessoa virou pra mim e falou assim: a nossa ideologia de vida é diferente. Ai. Você está vivendo os meus sonhos. Ai. Naquela hora, eu já me coloquei como uma pessoa inferior a ele. Já me coloquei assim, então quer dizer que a ideologia de vida dele é muito boa e a minha é ruim. Então, não tô vivendo seu sonho. Enfim, porém, quando eu fui fazer uma reflexão realmente do nosso namoro, e o nosso namoro era um namoro bom, eu vi que realmente ele estava 100% com razão. Inclusive, era uma coisa que eu trazia para ele em vários momentos, assim, quando eu comecei a me posicionar. Eu virava, né, e falava assim, eu não sei se a gente pensa igual em relação ao que é um relacionamento. Então, eu já trazia esse ponto para ele. Porém, na hora que ele trouxe isso, e junto com o pé na bunda, etc e tal... Com a consequência, né? Aquilo me colocou lá no chão. E aí, num processo que eu tenho participado, a pessoa que me ajuda, né, fez uma pergunta para mim: Tatá, eu quero que você liste as suas qualidades. Gente, eu não consegui falar uma qualidade. Nem assim, por exemplo, sei lá, sou higiênica, não sei lá, uma coisa básica, nada, zero. E eu saí desse processo muito abalada, porque eu falei assim, gente, eu não me amo. Cadê o meu amor próprio? Cadê a minha valorização? Como que alguém vai me valorizar se eu não tô me valorizando, né? E aí, esse momento foi que eu falei assim, peraí, eu não estou me enxergando, eu não estou me vendo, eu não estou me escutando. E foi quando eu virei e falei assim, eu vou virar essa chave.
E nesses últimos 3 meses, tanta coisa tem acontecido, inclusive o momento em que eu falei assim, nós temos que fazer esse projeto acontecer. E é isso, assim. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante, assim. Eu acho que foi nesse momento que eu comecei a me escutar. Você precisou deixar aquele mundo que era o mundo do outro cair, todo aquele sonho ir por água abaixo, porque quando a gente pega uma pessoa e projeta, né? Na psicologia a gente fala isso, você está projetando. Sim. Você pega um avatar que tem aquilo que você gostaria de ter e fala assim, toma, deixa eu delegar isso. E mais interessante do que isso, olha só, que eu acho que a gente pode fazer até uma outra análise. Eu não sei se a vida dele realmente é uma vida que eu acho maravilhosa, que é um ideal para mim. Mas como eu não estava me ouvindo, Sim. como eu não sabia qual o meu propósito, qualquer coisa que me entregassem seria... Tipo assim, como eu não estava naquele momento feliz com a minha vida, eu não tinha noção do que eu queria, tudo era muito encantador, né? É a solução de um problema que eu não quis olhar. Porque os nossos problemas a gente precisa olhar para problema sempre dói, olhar para problema é entrar no arquétipo do adulto e muitas vezes a gente não tá nele, porque a gente ainda tá em alguma questão passada, presa. Você olha um adulto de 30 e poucos anos e você fala assim, tá bom, você é um adulto de 30 e poucos anos, mas você tá com 8 aqui. Se a gente for analisar onde você tá na linha do processo evolutivo, porque a gente tem um processo evolutivo de se escutar. Né? Se escutar é um processo que acontece desde lá embaixo, onde com 0 a 7 anos a criança ela quer escutar a mãe, ela tá na aba da mãe, então se ela caiu, a mãe pega ela, acabou, ela tá com aquilo resolvido. Dos 7 aos 14, ela migra para a aba do pai, que já é aquela energia de ir um pouco para o mundo, porque a mãe acolhe, a mãe é amor, o pai é mundo. Sim. Então ela começa a ir para o mundo. E aí ela chega da escolinha, ai, fulano me chamou de feio. Aí o pai vira e fala assim, você é linda. Aí acabou. O feio esqueci. Meu pai validou, eu tô nessa energia do pai, aquilo é importante. Lá com 14 anos, é a tribo. Então, se fulano me chamou de feio, eu chego chorando em casa, papai, mamãe fala, que você é lindo. Ah, mãe, você não me entende. A opinião do pai e da mãe já não é mais relevante. Isso quando, nessa época, você compartilha, né? Que muitas vezes o adolescente, ele se fecha, né? É só processo. A cara fechada. Por quê? Porque esse mundo de compartilhar isso não é legal. E isso não é tóxico, tá? Porque essa é a evolução de você sair natural, da mãe, né? Pro pai, quem fez o movimento certinho pra tribo, pra ir depois dos 21, você conseguir se escutar. E aí você percebe que se você não chegou depois dos 21 a se escutar, você tá presa ainda naquele lugar que você quer só o acolhimento, você tá lá no 0 ao 7. Você precisa de alguém para te empurrar pro mundo. Você contou uma história que eu tava no pai. Alguém precisa me jogar pro mundo. Vai, faz isso, lança esse projeto, faz aquilo. Isso é interessante, né? Que às vezes eu falo assim, eu sou muito madura, já vivi muita coisa, não sei o que, não sei o que lá. Só que aí eu tô lá nos 7 anos, gente. Sim, 8 anos e meio, parabéns! Mas, tudo é um processo. Estou Sim. Processo de cura aí, inclusive. Porque esses processos, eles acontecem o tempo inteiro, porque a gente veio de uma sociedade, né, a nossa geração não teve esses processos muito bem formados. Sim. Quem teve uma família estruturada, que deu todos esses movimentos, às vezes com 7, na minha fase, né, com 7 anos, meu pai e minha mãe separou, eu fiz o movimento de ir pro meu pai? Não, eu fiquei na aba da minha mãe. Então, muitas vezes, por não ter feito isso, por causa do relacionamento, da vida, de como a gente conseguiu lidar, eu ainda estou naquele lugar de insegurança, de ir para o mundo. Sim. E cabe ao nosso adulto agora viver todas essas fases, porque essa fase não é o fato que aconteceu, agora é uma fase interna. E aí vem o processo de você fazer, ter esse processo de cura, de olhar lá para trás, com um olhar empático, mas também com um olhar, beleza, aconteceu isso, mas o que eu posso fazer? Você tem que ter uma ação sobre isso, né? Claro. Que eu acho que é o importante, né? Você não é só se olhar para trás e ficar preso, nossa, minha vida foi triste, etc e tal. Não.
dentro do que eu tô vendo ali, o que eu posso fazer agora como adulto? Porque a vida do adulto é isso mesmo. Sim. Resolver problema. É o pé na bunda. É, o pé na bunda, entendeu? Não é fugir dos problemas. Eu acho que no meu caso, por exemplo, como eu não tinha muito, assim, qual que é o meu propósito? O que que eu quero? Sim. Era muito cômodo eu ir vivendo a vida do outro. Porque se der errado, a responsabilidade não é minha. É. Exatamente. E a gente vai só colocando a culpa no outro. E vai tirando aquela culpa da gente. Não que o processo tem que gerar um processo de culpa. Eu falo culpa no sentido... Responsabilidade. Responsabilidade, exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que ser responsável por nós mesmos. Sim, total. Né? Esse é um ponto muito relevante. E aí, no caso, a gente ainda está falando, quando a gente pensa em dar voz ao coração. Porque se a gente está dando voz à mente ao outro, você vai conseguir sustentar ali 1, 2 meses. Mas cansa, né? Cansa, é pesado, porque o ego é isso, é aquela pessoa que vai para o mundo, mas ele põe uma máscara e vai. Então cansa, porque colocar a máscara todo dia vai chegar uma hora que você fala assim, meu Deus, não dá. E é engraçado que essa conversa que a gente está tendo me lembra, inclusive, um livro que eu comecei a ler, foi até uma indicação da Rê. É um livro denso e você tem que ser chamado para ler esse livro. Você tem que sentir, né? Real. Porque realmente você tem que ler ele com muita atenção. Que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Quero até que a Rê leia uma frase que eu acho que traduz bem, né, o que a gente está falando aqui agora. A mulher que se encontra com a sua alma nunca mais volta a ser a mesma. Ela se torna selvagem no melhor sentido da palavra, livre, intuitiva, inteira. Exatamente. Porque quando você está nesse processo, cadê sua intuição? Cadê sua liberdade? Não existe. E aí a gente começa a compreender o que é se escutar. Porque escutar a mente não é o processo, não é escutar o mental que fica falando assim, vai ali, compara com isso. É você escutar a sua intuição, o seu coração e dar voz a isso. Esse livro você falou uma coisa pra mim que é perfeita, assim, né? Mulher que Corre com os Lobos, você não escolhe ler ele. Eu já tentei ler ele umas 3 vezes. Deixa eu te falar, quando eu consegui ler ele, assim, mas que eu quase que tive um imã nele pra mim, quando eu comecei a trabalhar o sagrado feminino. A fazer movimento do sagrado feminino. Porque escutar a voz feminina, essa voz que vive dentro da gente, é diferente de se escutar. Com certeza. Eu confesso que eu não terminei de ler ele todo. Eu vou lendo por contos, né? Contos, exatamente. Porque realmente não adianta. Não é um livro que você tem uma leitura dinâmica, você lê e pronto, acabou. Sim. É importante você ler e analisar, fazer uma reflexão sobre aquilo ali que você está lendo, né? Sim. É bem interessante isso. E aí eu acho que a gente vai, né, num ponto que se você sente que você se perdeu, talvez seja porque uma versão ainda mais forte sua está nascendo. E eu tenho certeza. Porque todas as vezes na minha vida que eu estive no momento difícil, no caos, eu voltei mais forte, né? Ele teve até um momento que alguém falou assim comigo, nossa, mas você é muito forte. Eu falei, cansei de ser forte. Não quero ser forte não, que saco. Toda hora é uma coisa, eu tenho que ser forte toda hora. Mas quando eu falo ser forte, não é nesse sentido. De que pode vir qualquer coisa que eu sou forte. Não, é no sentido de vivi, aprendi, e agora eu sou forte, mas isso não vai acontecer mais comigo, não. É no sentido de você atravessar a dor, né? Porque a criança e a gente, quando não assume a autorresponsabilidade, a dor vem pra gente e a gente vai pro mundo na fuga. Então eu fujo de alguma forma, porque olhar aquela dor dói. Não, é o tal do autoconhecimento. O Márcio fala assim, eu não quero mais me conhecer. Chega! Quanto mais eu me conheço, mais eu tenho pra conhecer, mais difícil é. Mas, no final das contas, extremamente importante. Porque o rolê porque tem dores que a gente atravessa que ela não é uma dor que, eu fiz um processo linear, começou aqui e foi.
são várias camadas. Tem muitas camadas e você atravessa e você vê que às vezes ela está em todos os seus corpos e você passa às vezes anos atravessando aquilo, mas ao atravessar você vê que a dor vira um milagre. Por quê? Porque aí a gente se ressignifica, a gente pega aquilo que é nosso e segue. E sabe uma coisa que eu acho, assim, mulher principalmente, a gente tem várias versões nossas. Então, assim, beleza, eu conheço a Thaís empresária, beleza. Aí vem a Thaís... Pagodeira. Pagodeira, tipo assim, eu sou 7 em 1, sei lá, geminiana, né? Então, tem muito isso. Essa decisão que eu tô tomando aqui, ela é boa para as outras Thaís da minha vida, por exemplo? Você falou uma coisa muito legal, porque quando a gente fala de autoconhecimento, eu acho que teve muita gente que foi pro autoconhecimento no sentido assim, rótulo, né? Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. E aí você se limita. E o autoconhecimento real é você se desconstruir. Sim. É você tirar todos aqueles rótulos, que os rótulos é o próprio ego, é a máscara que você colocou. Você coloca, por exemplo, e o ego é o quê? O controle. É o controle, é a limitação. E o objetivo do autoconhecimento real é você se tornar selvagem, que é essa mulher que se expande, que cresce. Um movimento que me faz muito perceber, assim, se eu estou desconectada desse autoconhecimento, é quando você percebe que até o seu corpo físico, né, começa a ficar retraído. Sim. A falar, a se encolher. Porque o processo de autoconhecimento, ele é expansivo, né? Ele é te expandir. E aí, nesse processo aí, né, o que significa para você, Rê, se escutar? Você acha que é mais sobre silêncio, intuição ou acolhimento? O que você acha que o momento que você consegue se escutar está mais relacionado com o quê? Essa pergunta, ela é perfeita e ela é muito complexa, porque a gente precisa entender que a vida é tudo. A vida é verão, é inverno, ele é outono e é primavera. E nós somos a natureza. O natural nosso é isso. Durante muito tempo, Tatá, eu falo assim que eu fiz coisas muito maravilhosas para mim, para minha mente, para o meu trabalho de autoconhecimento, mas sempre com essa coisa espiritualmente certo, que é a pessoa que vai para a caverna, que medita, que fica em silêncio, que é cheio de não me toques, isso não pode, isso não pode. E aí, isso me trouxe muitas coisas boas, tenho que honrar, mas me trouxe um mundo de muitos problemas. E quem me fez atravessar essa barreira e falar assim, cara, o autoconhecimento muitas vezes não vai ser eu meditar, pode ser eu ir dançar, beber, curtir, rir. E quem me fez ver isso foi a Tatá. Olha! Eu sou muito grata, porque ela é essa mulher que ela não se coloca nessa caixa assim, eu vou meditar e aí eu deixei de lado a minha coisa, né? Anitta, né? É interessante isso, assim. Por exemplo, se você me fizesse essa pergunta, eu ia virar e falar assim, olha, eu acho que silenciar é o primeiro ponto. Porque para você escutar a sua intuição, você tem que silenciar a sua mente. Só que silenciar a mente não significa, no meu ponto de vista, silenciar, ficar no silêncio, ir pro meio do mato e não sei o que lá. Porque se a sua mente estiver acelerada, você não vai conseguir silenciar ao ponto de você ter esses benefícios, né? Você vai lá pro meio do mato e sua mente está acelerada. E eu acho que a gente tem que ser capaz de, em qualquer ambiente, a gente conseguir silenciar a nossa mente. Ou em qualquer ambiente eu conseguir acessar a minha intuição. Porque o mundo não é perfeito. É óbvio que eu queria estar lá só de frente pro mar. Meu sonho. Mas vão ter momentos que eu vou estar na cidade, né? E assim, e aí, contando mais um pouquinho da história, né? Parece que esse podcast vai ser só sobre ex, mas enfim. Seu pé na bunda? Pé na bunda? Um dos pontos que eu coloquei ele como um Buda, né? E fiquei, nossa, ele é um cara iluminado, porque ele era muito da natureza, que é algo que eu gosto. Sim. Então, ele é muito da meditação, e ele, né, energia positiva, tudo muito positivo. Mas o dia que ele chegou na cidade, em Belo Horizonte, para passar 30 minutos na Savassi. Quem é de BH conhece a Savassi. 6 horas da tarde. Esse menino ficou louco. O Buda não aguentou. O Buda não aguentou.
Falou assim, meu, eu não aguento, a cara dele, a fisionomia dele mudou. E eu fui e falei assim, calma. E aí eu vi que quem era Buda era eu. É tudo uma questão de contexto. Tudo uma questão de contexto. O negócio é, você tem que, no caos, encontrar o seu silêncio. E eu acho que eu faço isso muito bem. Hoje. Porque eu consegui silenciar minha mente. Através, inclusive, da meditação. Através, inclusive, de enxergar que, para mim, é extremamente importante estar na natureza. Sim. Até estou fazendo movimentos para isso. Porque eu já identifiquei que, para mim, é algo muito importante. Mas significa que, então, só vou ter paz na natureza? Total. Isso é muito individual também, eu acho, sabe? Eu sou uma pessoa muito sociável. Quando eu vou lá e me coloco dentro da caverna lá, nossa senhora... Aí vocês não queiram me ver, porque eu fico... Sim. Eu fico depressiva. Verdade é essa. É o contrário. Então eu preciso de pessoas. Mas eu preciso das pessoas certas. E aí a intuição tem que estar afiada. É importante a gente pensar se dentro dessas pessoas tem eu no meio, né? Vocês têm alguma dúvida disso, gente? Me conta aí. Eu me coloco entre essas, eu consigo também passear na solitude. Aí você vê que você tá chegando num lugar de se escutar. Achei que você tava falando Não, assim. eu, Renata, não. Essa vida fala assim, eu preciso de pessoas, da galera do pagode, Concordo. da galera. E consigo também ficar bem só comigo mesma, né? Eu acho que é exatamente esse equilíbrio, assim. Porque em determinado momento eu me sentia muito sozinha. Então, eu fazia... Era uma fuga eu encontrar pessoas. Sim. Tipo assim, tô indo encontrar a turma, né? porque eu tô ali porque eu não consegui ficar sozinha. Hoje não. Hoje eu tô muito bem. Na verdade, eu tenho que pensar algumas vezes antes de sair da minha casa, eu, Charlie, no conforto do meu ar-condicionado. Charles é o cachorro. Meu cachorro, tá, gente? Mas eu sinto que é muito importante pra mim essa parte de socializar. Então, é realmente encontrar esse equilíbrio. E eu acho que a Rê viu muito isso, né? Sim. Ela fez um movimento de, não, eu preciso... Porque aí chega naquele ponto, né? Espiritualidade, lindo, etc, maravilhoso, perfeito, essencial. Mas... quer dizer que se eu sou uma pessoa espiritualizada, eu não posso sair? Eu não posso tomar minha cervejinha? Pois é, aí... Coisa não anula, no meu ponto de vista, uma coisa não anula a outra. Se você fizer de maneira equilibrada, se você não estiver fazendo de maneira... fugindo dos problemas. Não, tô fazendo de maneira consciente, é porque eu gosto mesmo, etc e tal. Amanhã eu medito. E depois eu tomo uma cervejinha. O caos tem que aparecer também, né? Aquela história, né? Tipo assim, a gente tem que ser curada, etc. Mas eu gosto também de ser um pouco caótica, né? Quem não? Eu gosto de ser um pouco caótico e maravilhoso. Me conta, você gosta? Você não acha que às vezes um caos na vida, assim... Então, eu falo que eu e a Tatá, nós somos opostos complementares. Porque o natural dela é o caos e ela entra na cura. O meu natural é a cura, e isso é um movimento meu de infância, de família, de ancestralidade, e eu faço esse movimento de entrar no caos. Mas se eu fico só na cura, que aqui a cura eu tô chamando de silêncio, existe um problema. Sim, total. Porque é isso, igual você falou assim, quando você fica muito sozinha, você vai pra natureza, você não consegue silenciar, o movimento oposto também acontece, né? Quando você tá muito só na balada, você vai para um lugar tranquilo, você não consegue silenciar. E eu, que tava lá sempre no silêncio, pleno, maravilhoso, mas quando eu ia para a vida, eu não conseguia me relacionar com aquilo, porque me afetava demais. Eu acho que quando a gente fala dos extremos, a gente tá falando de alienação, entendeu? Então, assim, a pessoa que vira e fala, não, então é só isso aqui, etc e tal, ela tá fugindo de uma realidade que existem outras coisas, existem outras pessoas na nossa vida. Então, beleza, você quer... Mas a sua mãe vai fazer um aniversário, você não vai? Sim. É óbvio que a gente pode fazer boas escolhas, mas eu acredito muito nesse processo de encontrar esse equilíbrio, né? O equilíbrio é importante, até mesmo porque se eu for hoje definir o que é a espiritualidade é uma conexão que eu tenho comigo mesma, com o outro e com algo maior. Se para ser espiritual sou eu comigo mesma, meus chakras alinhados, meu mato, minha natureza, e eu não consigo conviver, quando eu vou relacionar o espinho do outro já me incomoda, você não tá vivendo os seus processos. Não tá.
Exatamente. Então, eu sou grata a você que me fez ver isso na prática, porque às vezes a gente olha também para pessoas que estão só lá fora e não conseguem fazer esse movimento, aí você olha e você fala assim, mas eu não quero isso para mim. Sim. Né? Porque é fácil viver em extremo. Com certeza. Todo extremo é uma zona de conforto, mas ele tá te dando um vazio de uma forma muito profunda, seja ele interno, seja ele externo. E quando a gente está desconectado da gente, a gente não consegue enxergar isso, né? E aí vem uma outra pergunta, né? Os sinais, eles sempre estão ali, mas a gente ignora. Então, quando que você sente que você está desconectado? Quais são esses sinais? A primeira coisa é a gente escutar o nosso corpo, né? Yoga, a definição é até essa comunhão do corpo com a nossa mente. E aí, sempre quando você está desconectado, o seu corpo vai te dar sinais. Você vai ter uma dor a mais, uma coceira, um cabelo que vai cair. Então, escutar o seu corpo, eu começaria como uma sabedoria, assim, ouro. Sabe uma coisa também que eu acho que antes disso é o seguinte, quando a gente começa a não saber, a não conseguir, a gente não consegue dizer não. Sim. A gente está totalmente desconectado. A gente não consegue falar não pro outro. Porque o não para o outro, ele é um sintoma já de você não conseguir conectar com aquilo que você realmente quer. E quando a gente realmente quer, a gente consegue falar um não. Exatamente. Porque você tem muita clareza. Então chega algo para você que é assim, não dá. Tem que ter muito claro, né? Eu não gosto de jiló, vai chegar o jiló para mim e falar, não como. Porque o falar o não, a gente sabe que a gente pode, por exemplo, chatear alguém ou fazer alguma coisa que a outra pessoa, né? Ou não fazer uma coisa que a outra pessoa quer. Então, é natural do ser humano não querer se colocar nessa situação, porque a gente quer se pertencer. Mas a gente tem que saber fazer isso, a gente tem que saber impor limites. O ponto é, quando a gente não tem clareza, a gente não consegue se enxergar, não consegue se escutar, você não consegue dizer não. Então, já é o início, né? Então, tem momentos realmente que você tá tão ali... Vou dar um exemplo. Eu tava tão desconectada, etc. Me sentindo tão sozinha, etc. Tudo que me chamava pra fazer, bora. Vamos. Sim, vamos né? nesse projeto? Vamos. Vamos na festa tal? Vamos. Ou chegava na segunda-feira, aquele vazio existencial. Eu falava, meu Deus... Porque muita coisa acontecendo e nada acontecendo, né? Nada. Porque E eu não estava me ouvindo. Sim, porque o se ouvir é a clareza, né? Quando você fala assim, sim, não, com uma tranquilidade, com uma sensação de paz, é isso. É porque você está se escutando, você sabe que aquele caminho é para você. A gente sempre sabe. Sabe. O nosso corpo sabe, o nosso coração sabe. Quem não sabe é a mente. Porque a mente, ela tem uma tendência de estar olhando para fora, para o negativo. É a configuração dela. Por isso que o silêncio é silenciar a mente, são as nuvens passando, e o coração, a alma, é o céu. Ele sempre vai estar ali. Então eu tenho que deixar os pensamentos passarem e ver qual que é o meu céu e me escutar. Outro ponto também que tem a ver com isso quando a gente está em busca de validação externa, né? Então, assim, por exemplo, muitas vezes a gente não consegue falar não porque a gente quer a validação do outro. Então, quando a gente está nesse processo de estar... É muito difícil, tá? Eu acho assim, aí vamos falar de maneira bem honesta. Eu acho que é muito difícil a gente falar assim, zerou a minha necessidade de validação externa. Muito difícil. Às vezes a gente precisa de um feedback. Olha só que interessante. Inclusive, eu vou falar um negócio. Olha a diferença de validação e feedback. Se eu virar para você e falar assim, Rê, te amo. Você vai interpretar isso como o quê? Um feedback, eu acredito. Sabe por quê? Porque você não precisa do eu te amo, do meu eu te amo, para você ser feliz. Ou para você saber que eu te amo. Para me sentir amada. Para você se sentir amada. Exatamente. Agora... Você sente como um feedback, é o quê? Eu tô simplesmente me declarando, né, o meu sentimento por você, assim. Agora, quando, pra minha felicidade acontecer, eu preciso da aprovação do outro, etc e tal, é porque eu tô muito desconexa, porque eu não estou conseguindo me ouvir.
O grande ponto é precisa, né? Porque quando a gente entra também na espiritualidade, aquilo que você vira e fala assim, gente, isso é só papo de coach, não é assim que funciona na realidade. Que a gente fala, a opinião do outro não importa. Não existe isso. A opinião das pessoas importa. Nós somos sociedades e, como diria Bert Hellinger, mais importante do que sobreviver para o ser humano é pertencer. É importante pra gente pertencer. Desde Tuquinha, eu tenho um filho de 9 meses, você vê que ele já faz movimentos pra se sentir pertencente na tribo, e amado, né? Pra se sentir parte daquela tribo. Agora, a ideia é, eu esqueço totalmente da minha opinião e eu preciso disso para... Olha só, vamos pensar, se a gente for parar pra pensar nisso daí, me veio uma reflexão. Isso é natural de qualquer ser humano. Pega, por exemplo... lá, os leões, os elefantes, eles têm que estar, inclusive, em conjunto pela segurança, por todo o processo. Então, é uma coisa muito difícil a gente virar e falar que, não, eu não tô nem aí pro que o outro pensa. Gente, é uma coisa que vem, tá na nossa genética. Então, é uma coisa que, assim, a gente não precisa fugir disso. Aí a gente volta para aquele papo dos extremos, né? Aquela pessoa que só precisa da validação do outro, ela tá com um vazio. E aquela pessoa que não precisa da opinião de ninguém, ela tá no botão do adolescente reativo, né? Exatamente. Exatamente. Tipo assim, não tô nem aí porque o outro pensa, não sei o que lá. A gente vive em comunidade. Sim. Isso é importante também, né? A gente pensar sobre isso. E aí tem um outro ponto também, que é a parte física, que você já começou a falar, né? Então, a gente começa a sentir, então, insônia, cansaço extremo. Isso tudo mostra, tem até um livro que chama O Corpo Fala. Ele fala, né? Tudo aquilo que negamos a nós mesmos se transforma em tensão no corpo. Então, gente, é nítido. Quando a gente está estressado, pescoço acho que é o primeiro. Né? A gente tensiona. Então, e aí vamos pegar uma coisa interessante. Outro dia eu estava vendo um estudo, uma médica falando que essa parte, vamos supor, se você fica escutando jornal, só notícia ruim, isso afeta, inclusive, a nossa imunidade. Que loucura, hein? Então, assim, a gente tem que realmente... E quando a gente está nesse processo de escutar só notícia ruim, como que você silencia sua mente e você consegue dizer, não, mas tudo bem, tá o caos no mundo e tal. Então, a gente tem que também nos colocar em ambientes, quando a gente pode. Eu acho assim, quando a gente tem um controle, o que eu vou ler? É um estilo de vida, né? Com quem que eu vou conviver? Sim. Se escutar não é uma ação, é um estilo de vida. E aí tem algumas camadas que elas vão te levar e falar assim, você não vai conseguir se escutar mesmo que você tenha muito desejo ou você está no caminho. E aí você falou de um ponto muito importante, que é a ambiência, né? Exatamente. A ambiência é onde você frequenta, com quem você frequenta. Isso faz toda a diferença para você perceber se você está entrando num ambiente favorável. Não quer dizer que só estar num ambiente de se escutar vai te fazer se escutar. Exatamente. É uma junção de coisas. E outra coisa, né? Primeiro ponto, a pessoa tem que querer, né? Porque tem gente que tá num momento tão caótico que a pessoa, ela não quer se colocar na situação, peraí, deixa eu ver que a responsável por isso aqui sou eu. Sim. Isso é importante. Acho que isso é, inclusive, pauta para um novo podcast, a gente falar sobre isso, né? Total. Sobre o merecimento, sobre a autorresponsabilidade. Sim. Sobre o querer a cura. Porque é muito fácil a gente ficar preso na dor. Porque isso é uma bengala para nós, né? É porque é a bengala onde você tira o seu problema e aponta para o outro, né? Outro. E se tá no outro, eu não tenho que fazer nada para resolver. A partir do momento que ele é meu, quem tem que fazer alguma coisa para melhorar sou eu. Se o problema é seu, se a culpa é sua, você tem a culpa, mas você também tem a solução. Aí ninguém sai do lugar. Interessante isso, né? Porque eu me relacionei com uma pessoa que... como que eu posso descrevê-lo assim, sem dar um diagnóstico?
Dá o diagnóstico. Bom, já que a terapeuta me deu a autorização, né? Assim, gente, ó, na minha humilde opinião, mentira. Ele chegou a falar isso pra mim, né? Que ele foi diagnosticado lá como narcisista, etc e tal. E vocês não fazem ideia do que eu vou ver com esse ser, não. Entendeu? Ó, limpa, purifica. Vamos purificar o ambiente aqui, porque foi um processo dificílimo, assim. E ele conseguiu, através das palavras dele, etc e tal, transformar totalmente o meu pensamento sobre mim. É mesmo? Como é que era, assim, de forma mais profunda? O que acontecia? Aí que tá, né? Eu tava vivendo um momento de muita dor, eu tava muito emocionalmente abalada. Então, eu acho que qualquer pessoa que viesse com a moedinha ali, ó, eu já ia achar mais um narcisista, né? Ele gosta da pessoa fragilizada. Ele ama e ele enxerga isso, né? Ele enxerga a vítima dele. E ele chega com muito amor. Então, no primeiro momento, minha filha, é igual montanha-russa. Sim. Aí você se sente lá no alto. Falei, pronto, encontrei o amor da minha vida. Era cartinha no bolso. Primeira semana, você... Não, gente, vocês não fazem ideia, não, que eu vivi. Mas durou pouco. Porque aquele momento é feito estrategicamente para você querer mais daquilo. E além disso, a pessoa aproveita desse momento que você está se sentindo para extrair tudo de você. Tudo. Né? Então, vou extrair tudo. Vou saber tudo dessa pessoa aqui. Porque na hora que eu precisar de colocar ela lá embaixo, eu vou saber aonde... Onde dói. E aí foi assim. Foi dito e feito, né? E aí você entra numa relação realmente abusiva. Não tô falando abusiva como é que fala? Um abuso físico. Um abuso físico. Um abuso realmente emocional, etc e tal. E é muito difícil você sair desse processo. Porque você tá nos extremos. É mais uma vez... Aí você tá no extremo de muito amor, aí de repente ele te bota no extremo de muita dor, aí qualquer coisinha que ele te dá, qualquer migalhinha, você já fica felizinha, entendeu? Então, assim, e aí depois dessa relação, que graças a Deus eu consegui, né, desvencilhar dela, eu comecei a querer olhar, peraí, porque olha, aí lembrei por que eu falei disso, porque eu ficava botando a culpa toda nele. Mas fulano é isso, fulano é aquilo. E não é que ele... Não seja, tá? Mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um problema dele. Eu não tenho controle sobre quem ele é. Agora eu tenho controle sobre por que eu atraí, por que eu aceitei, por que eu tô aqui. E aí eu cheguei no momento e falei, eu quero saber isso. Eu preciso. Eu quero saber, pode ser que vai doer muito internamente, mas é porque eu quero saber para eu não atrair novamente uma pessoa como essa. Sim. Então eu quis quebrar aquele padrão. E vocês acham que é fácil quebrar padrão? Não. Dificílimo. Dói para um. Mas é a ponte da liberdade, né? É a ponte da liberdade. É pegar o caos e transformar esse caos em cura. Exatamente. E aí vem uma coisa que é um movimento... mais pra gente aceitar que a vida funciona assim, que a vida vai nos dar esse avatar pra te mostrar algum caos que você não consegue ver. Que avatar é esse? E o pior é que ele parece um avatar mesmo. Porque você já falou. Você vê quando a coisa tá superada, né? Que assim, como eu consegui enxergar algo bom nisso. Ai, oh God. Mas aí você vê a ideia, né? A gente volta na essência do que estava acontecendo antes do avatar chegar na sua vida. Exatamente. Eu estava muito fragilizada. Mas aí tem um ponto, olha só que interessante. Porque a gente não sabe como que vai ser a vida da gente. Pode ser que vai ter um outro momento que eu também vou estar fragilizada. Mas eu vou te falar uma coisa. O dia que isso acontecer, porque vai acontecer, a vida é assim. Né? Acontece alguma coisa, você fica fragilizado. Não vai ter nenhum avatar entrando na minha vida, não. Ô, Tata, agora mas não. Deixa eu te falar. Uma coisa é você tá fragilizada, vulnerável, mas conectada. Conectada, isso que eu tô falando. Porque você tá conectada até com a sua fragilidade. No sentido, assim,
isso é meu. Então eu vou receber um abraço, um acolhedor, alguém que vai somar na minha vida. Não alguém que vai entrar lá numa coisa que a gente tem quando a gente é pequeno, que é a nossa mãe que para o mundo para nos dar aquilo que a gente precisa. Exatamente. Que na psicologia a gente chama de o grande eu. O bebê, ele tem um grande eu, aquela pessoa que resolve tudo. Sim. E a gente vai buscando isso nesses avatares até a gente não entender na marra, no caos, que eu sou esse grande eu e me transbordando, eu tenho relações saudáveis. Sem me transbordar, você não vai ter. Aí você pode estar frágil, mas aquela fragilidade de essa vulnerabilidade da minha essência, não uma máscara de algo que eu tô tentando colocar aqui, que não sou eu, que eu não dou conta, onde você não assumiu a sua parte dentro da história. É isso aí. Né? Esse é o ponto, que eu acho que foi esse o ponto que eu virei e falei assim, não, eu tive total responsabilidade, porque sobre a minha vida, eu sou responsável sobre a minha vida, sobre as decisões que eu tomei, né? E aí, dentro desse ponto, como você diferencia a voz da sua alma da voz do medo ou do ego? Essa pergunta é muito legal, né? Porque ela é aquela pergunta que você fala assim, se eu responder ela, eu andei muitas casas na vida. Porque não é fácil. O medo, ele é a estrutura que a gente tem emocional de proteção. Eu tenho medo, então eu me protejo, eu me restrinjo para não passar por aquilo. Só que a nossa alma, o nosso coração, ele é grande. A gente tem essas polaridades do medo versus o amor. E aí, quando a gente realmente se conecta com quem a gente é dentro de um processo de terapia, se eu pudesse dar um conselho, faça psicoterapia, pega esse caos que está na sua vida e ao invés de achar ele muito ruim, entenda, né? Hoje a gente fala muito de relacionamento. O relacionamento que chega e destrói o seu mundo, ele tá te dando um mapa, o GPS daquilo que você tem que fazer para você. Então chegou o narcisista, vai aprender a se amar, a se dar algo melhor. Porque se você aceita o tóxico no outro, você está aceitando em você. A gente não recebe menos do que aquilo que a gente se dá. Se aparece isso, olha o que você está se dando. Exatamente. Se aparece uma pessoa que o mundo dela é muito interessante, você vai olhar para o seu e falar assim, eu estou vivendo muito distante do meu propósito de vida. Eu não estou gostando do meu mundo. Eu estou vivendo o mundo que o Instagram me falou, o mundo que o marketing digital me falou, mas eu não estou vivendo o meu. Por isso que aparece alguém te esfregando assim, ó. O meu mundo é legal, o seu não. Então, pegar esses portais, o caos que aparece na nossa vida e começar a caminhar uma jornada de trabalhar isso internamente. Exatamente. E é engraçado, né? Quando a gente fala do medo, inclusive eu participei até de um clube do livro esses dias, que o tema era sobre medo, né? E aí eu falei assim, gente, eu sou tão corajosa para algumas coisas. Nós somos muito, vamos entrar no mar que tem tubarão, vamos. Sou muito... Mas eu já vi que o meu medo, ele tá totalmente correlacionado com o ego. Sim. Porque eu tenho medo, por exemplo, dessa questão do excesso de liberdade. Eu não tenho esse medo. Tipo assim, eu sou livre pra pular com os tubarões, etc e tal. Mas o meu tá muito associado com essa questão do julgamento, da validação. Então eu sei que quando eu tô com medo, eu tenho que parar e falar, peraí, qual que é o julgamento aqui que eu tô com medo? Sim. Então olha como que é interessante. Então na hora que o medo me vem, ele já vem com essa reflexão, sabe? E aí, olha só, tem um livro que chama As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Não sei se é assim que fala. Sim. O ego baseia suas decisões no medo e na necessidade de controle. A alma, no entanto, apenas deseja experienciar. E hoje eu me pergunto, né? Eu tô tomando as decisões da minha vida pelo amor ou pelo medo? Fantástico. É uma reflexão muito importante. Sim. Então, assim, realmente eu tô fazendo isso porque é da minha essência, da minha alma. Porque a alma é amor, gente. Aí, ou seja, né, a gente volta pro tema do nosso podcast e quando você estiver sentindo amor, você está se escutando.
quando você estiver se sentindo conectada naquele medo que te restringe, né? E fala assim, isso não é pra mim, alguém tem que resolver isso pra mim, você não tá se escutando. Sensacional. E aí, eu acho que só pra gente finalizar aqui, porque, beleza, nós estamos falando esse tanto de coisa aqui, mas como se conectar a isso? Como se escutar? Vamos dar alguns exemplos para as meninas aí de como fazer esse processo de silenciar a mente, de se escutar, de identificar esses padrões para você conseguir realmente se conectar. Me fala aí, Rê, algumas coisas que você faz. Eu vou citar 3 e te convidar a citar 3, porque a gente tem esse dinamismo, assim, né, de... Pode ser que os 3 meus sejam os dela, mas vamos lá. Eu acho que pode servir para todo mundo, mas você vai sentir no seu coração se isso é para você. Primeiro, a meditação é super importante. A meditação realmente é a forma que a gente tem de silenciar a mente. Você tá na meditação também? É porque eu tô pensando aqui, né, que a meditação extremamente importante, foi extremamente importante para mim, e quem trouxe a meditação para minha vida com constância foi o meu ex, que... Beijo, muito obrigada, estamos aqui por você. Que inclusive, gente, vou até contar pra vocês, sei lá quantos meses sem conversar, na hora que eu chego aqui pra fazer esse podcast, mensagem no WhatsApp. Parece piada. Quase que foi cancelado o podcast. Aqui, mentira! Na verdade, eu vou mandar pra ele. Muito obrigada por esse processo. Pelo caos, porque agora eu tenho a cura. Mas, enfim. Vamos lá. Voltando. Meditação, então, super importante. Outra, a gente tem que revisitar aquilo que a gente realmente gosta. A gente está numa sociedade que faz um monte de coisa que as outras pessoas gostam. E o convite que eu faço é mais de olhar assim, o que a sua criança gostava de fazer? E vai e se dá disso, porque se você não der o que você gosta, você vai tentar achar alguém que te dá uma migalhazinha pra você dar um sorriso na vida. E nesse ponto é interessante a gente avaliar o seguinte, porque às vezes a gente esquece o que a minha criança queria. Sim. E aí tentar entender em que momento que eu me perdi nisso daí. Né? Mas tem uma coisa que você esqueceu que tem tudo a ver com você, Rê, que é a mulher, ela se aproximar do feminino dela. Nossa, então, aqui, práticas aqui, ó. Aqui. Nós estamos aqui, ó. Foi ela, óbvio, que trouxe, mas que inclusive foi ela que trouxe isso pra minha vida. Né? Então, a mulher, quando ela tá no lado feminino, né? Que ela tem que estar, é muito mais fácil dela se escutar. A mulher, ela só se escuta no... Aqui, ó. Bigodinho de cacau. A mulher, ela se escuta no feminino, né? Porque é a minha energia dominante, é a energia onde eu faço isso. E para não ficar algo vago, a gente está tomando o cacau, que é uma bebida cerimonial que te conecta com o feminino, te conecta com o coração. Mas para mim, a prática mais potente de conexão com o sagrado feminino é estar em roda de mulheres. Roda de mulheres, totalmente. Roda de mulheres é fantástico, porque escutando a outra, você se escuta, você aprende a se acolher, a se vulnerabilizar, né? E não pegar só aquela máscara, porque todo mundo é vulnerável. Todo mundo é vulnerável. E é engraçado, né? Porque eu e a Rê, nós duas trabalhamos com mulheres, né? A Rê como terapeuta e como todo esse processo que ela tem feito. Eu como nutricionista comecei a trabalhar muito esse lado comportamental. E eu e a Rê já fizemos, inclusive, um processo juntas, 2 vezes já, né? Inclusive, sim, com mulheres. E eu vi a importância realmente, né? Que essa egrégora feminina gera no processo de transformação. Né? Então a gente já citou alguns, eu acho que tem uns importantes também que me trouxeram uma mudança, que foi a leitura. Então, legal. Dentro disso, acho que a leitura é extremamente importante, porque hoje a gente está numa era de informações rápidas, de gracinha, de meme, etc. E eu também adoro. Mas tu tem sua hora, tem que ter um momento de você fazer uma leitura que vai ser edificante, que vai trazer realmente um momento para você. Isso faz você, todo momento que você tira para você, que seja um skincare. Sim. É um processo que você vai silenciar um pouco ali da sua mente. E, no meu ponto de vista, assim, mais importante de todos é a ação, né? Que de nada adianta, né, a gente meditar, ler livro, papapá, e no meu dia a dia eu tá fazendo tudo com incoerência, sim, pro meu objetivo, pro que eu quero.
né? Então, Total. isso é muito importante. A gente ter a prática da ação. Se conhecer no movimento. Né? Exatamente. Deixar a vida fluir através dos movimentos que você propõe. Você se propõe. Porque é a ação que vai realmente nos conectar com quem nós somos. Sim. Né? Não é só, eu quero isso, eu quero assado, né? Enfim. Não é fantástico o mundo de Bob, né? Aqui é terceira dimensão. E aí, olha só, gente, eu acho que no final das contas uma coisa muito importante é essa pergunta, na verdade é essa frase. Nem sempre a gente tem que ter as respostas certas, mas a gente tem que saber fazer as perguntas certas. Perfeito. Porque a gente não vai ter a resposta de tudo nessa vida, Sim. mas a gente tem que aprender a saber perguntar. Então vamos encerrar esse episódio aqui com o título, que é uma pergunta certa. Qual foi a última vez que você se escutou? E aí, o que a sua alma está querendo te dizer? Deixa entrar, deixa sair. Não importa se é caos, não importa se é cura. Tá tudo junto e misturado, porque o caos Cura.